gente, ó, eu agora vai falar um pouquinho mais. A gente começou a falar sobre conservação de massa na semana passada, né? Uma ideia aí. Mas a gente vai aprofundar nossos estudos de conservação de massa hoje, tá bom? Que é a chamada lei de Lavoisier. Então, a habilidade, aqui nós temos a habilidade que a gente vai trabalhar, e o objetivo, na verdade, que seria a compreensão da lei de Lavoisier, né, da conservação de massa, através das atividades que a gente vai fazer hoje, né, e do simulador que a gente usou na semana passada. Vamos lá. Só que antes, pessoal, eu sempre gosto de fazer isso, tá? A gente relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada, tá bom? Então, a gente, na semana passada, o que a gente concentrou mais na nossa discussão foi em relação a representar as transformações químicas, né? Então, lembrando que transformação química, ela vai acontecer quando a gente tem mudança na composição do material. Então, a gente tem um estado inicial e um estado final. Se houve alteração na composição do material, ou seja, se eu tenho substâncias diferentes no início e no final, isso vai caracterizar uma transformação química, certo? E a gente representa essas transformações através das chamadas reações químicas. Não que seja uma coisa diferente da outra, não, não é. É exatamente a mesma coisa, só muda a forma de representar. Ao invés de eu falar sobre, de eu escrever sobre, a gente usa a linguagem própria da química, que são as reações químicas, tá certo? Então, tudo que eu tenho no início da transformação, a gente chama de reagentes, certo? Todas as substâncias do meu estado inicial são chamadas de reagentes. Todas as minhas substâncias no meu estado final são chamadas de produtos. E a nossa seta, ela indica uma mudança, ou seja, é ela que representa que está acontecendo uma transformação química, tá bom? Tudo isso a gente já falou semana passada, mas né, não custa relembrar, né? Aqui eu coloquei um exemplo, né, um exemplo que a gente fez na semana passada, que falava sobre a formação do ácido carbônico dos refrigerantes, né? Então, o próprio exercício aqui, ele fala, lembra, né? Que a gente tem que sempre interpretar o que o exercício está falando para a gente. Então, um dos ingredientes do refrigerante é o gás carbônico, CO2, responsável pelo sabor característico dessas bebidas. Esse gás em contato com a água. Então, o CO2 em contato com a água produz o ácido carbônico. Então, aqui, ó, a gente representou essa situação. Então, no início, a gente tem o gás carbônico e a água, que vai produzir o ácido carbônico, tá certo? Então, os nossos reagentes são, né, o CO2 e a água, e o que eu produzo no final, né, obviamente, o que eu produzo é o nosso produto, né? E nesse caso aqui é o ácido carbônico, e para indicar que está acontecendo essa transformação, a gente vai utilizar a nossa seta. Tudo bem, galera? Ficou com dúvida até aí? Lembrou? Como é que tá? Tranquilo? E aqui também é uma outra forma, né, que eu coloquei para vocês aí de resumir todas essas informações, né? Então, tudo que eu tenho antes da seta, reagentes, tudo que eu tenho depois da seta, produtos. E a seta em si representa a nossa transformação. Lembrando que se vocês encontrarem aí do lado da substância um parênteses e uma letra pequenininha do lado, vai indicar para vocês o estado físico. Se é um sólido, líquido, gasoso, se está no meio aquoso, né? Aquoso significa que contém água, tá? E esses números grandões que aparecem do lado, a gente vai estudar depois, mas eles representam os números de partida. Tudo bem, gente? Até aí? Tudo bem? Hoje vocês estão quietinhos. Sim, professora, tudo bem. Ai, Tudo bem, professor. tá bom. E aí, voltamos com o Lavoisier, que, né, falou aquela célebre frase. Quem quer falar aí a frase do Lavoisier? Está na tela, né? Mas quem quiser falar aí pra gente, pode ficar à vontade. Falar aí.
Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Muito bem, né? Então, o Lavoisier, além de químico, ele era filósofo, como eu falei para vocês, né? Então, de uma forma geral, um cientista, né? Vamos dizer assim, estudava ciências de uma forma geral. E ele é considerado o pai da química moderna, né? Então, ele estudou as reações químicas, as transformações químicas, e essa frase, então, que ele disse, tem várias interpretações. A primeira interpretação é com relação ao que acontece com as substâncias numa transformação química, né? Que foi o que a gente fez lá no simulador. Deixa eu até colocar, o simulador está aberto aqui, compartilhar a tela, porque se tiver alguém que não... Aqui, pessoal, ó. Então, foi esse simulador que a gente viu na semana passada, né? Que a gente pode interpretar o que o Lavoisier disse. Então, vamos lá. A nossa receita de bolo aqui, então, seria 2 fatias de pão, uma fatia de queijo, né? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou formar o meu sanduíche, certo? Eu tenho no início pão e queijo, mas no final eu produzi algo novo, que é o nosso lanche, é o nosso sanduíche. Então, o que, que aconteceu? Eu tenho as mesmas substâncias no início e no final, mas o que aconteceu entre elas é que elas se reorganizaram e formaram uma substância nova no fim, né? Essa é uma interpretação. Então, aquela frase diz que numa reação química eu não vou criar nada, eu não vou perder nada. Tudo que eu tenho antes, eu tenho depois. O que acontece é uma reorganização, tá? E outra interpretação do Lavoisier, ele fala com relação à massa das substâncias. Então, imaginem o seguinte: imagine que eu tenho ali o meu pão e a minha fatia de queijo. Eu peso separado. Eu peso meu pão, as minhas 2 fatias de pão na balança, anoto a massa. Eu pego a minha fatia de queijo, coloco na balança e anoto a massa. Quando eu formar o meu lanche, quando eu tiver o meu lanche, se eu colocar o lanche pronto na minha balança, qual massa eu vou ter ali? E aí, galera? Alguém lembra? Quer falar? Era o quê? Você Qual vai vai ser ter a a massa massa do dos meu 2 sanduíche no pães e final? da fatia de queijo. Eu vou Vai ser a mesma somar. do, Ai, pode falar, desculpa. vai ser a mesma do pão e do queijo. Exatamente. Mas o que, que eu vou fazer com essas massas? Eu somei, certo? Eu tinha lá isolada o pão e a do queijo. Mas para achar a massa do meu sanduíche, que é o meu produto, eu vou somar os meus reagentes, que era o pão e o queijo. Ou seja, outra interpretação que o Lavoisier dá para aquela frase é que as massas numa reação química, elas também se conservam. Ou seja, a soma das massas dos meus reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Tá Tudo bom. bem. Só que agora, galera, existe um experimento aí para a gente comprovar a lei de Lavoisier. E eu vou colocar um vídeo para vocês e eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Ele é bem rapidinho, tá? E aí? Aqui, né? Aqui era o experimento que eu coloquei o vídeo para vocês. Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Quando queimou o papel, a massa inicial e final a gente percebeu uma diferença ali que foi para baixo, ou seja, diminuiu, né? Cadê o bate-papo não abre aqui? Alguém mandou alguma dúvida no bate-papo? Não está abrindo para mim. Vou seguir, tá? Desculpa, gente. Aí. Então, quando a gente queimou o papel, a gente viu lá na balança que a massa diminuiu. Mas o bombril lá, a palha de aço, a gente viu que a massa aumentou. Em teoria, a gente sabe que a lei de Lavoisier, como eu estava dizendo para vocês até agora, que ele fala que as massas se conservam, que foi o exemplo que eu dei para vocês lá do lanche, né? Que é igual no início e no final.
Mas o que será que está acontecendo ali, tanto no papel, na queima do papel, quanto na palha de aço, que teve mudança nas massas? Alguém sabe me dizer ali o que produz? Quando a gente queima um papel, o que produz? Além das cinzas, o que vai acontecer? O que está sendo produzido ali? Fala, João. Fumaça. A fumaça. Fumaça. A fumaça é um tipo de quê? Gás. Então, o que pode ter acontecido no caso do papel? A palha de aço não se converte em gás. A palha de aço não se converteu não forma gás, você acha? Ela ficou mais pesada, não deve ter perdido alguma parte. Tá, e no caso do papel? Vamos falar do papel primeiro. Aqui a Mariana já colocou, né? Forma CO2. Realmente, quando a gente queima papel, ele forma gás carbônico, né? Então é a fumaça que vocês disseram, tá certo. Então, por que a massa do papel diminuiu? Porque esse CO2 estava no sistema fechado ou estava no sistema aberto? Sistema aberto. Era um sistema aberto. Então, o que aconteceu com esse CO2? Foi liberado. Foi liberado para o ambiente, tá? Agora, no caso da palha de aço, o João até falou, não forma gás, por isso que não diminuiu a massa. Mas ao redor da palha de aço, o que tem? Ó, também está no sistema aberto, certo? Tem aço. Mas ao nosso redor aqui tem o quê? Tem ar. Ar. Então, o que será que pode ter acontecido no caso da palha de aço? O ar que estava em volta dela. Será que ela absorveu o ar? Exatamente isso que aconteceu, tá? Ela absorveu o oxigênio presente no ar e formou uma nova substância. E tudo isso aconteceu, pessoal, porque nós estamos num sistema aberto, tá? Então, a lei de Lavoisier, ela precisa estar num sistema fechado. Por quê? Porque se eu tenho a formação de gases, se eu tenho a influência de gases, eu posso alterar a massa. Mas não é porque não acontece a conservação. A conservação, ela continua acontecendo. Porém, esses gases podem se dissipar para o ambiente ou ainda a substância capturar o ar presente no ambiente, tá? Então, aqui nesse slide eu vou explicar melhor para vocês, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a combustão do papel. Então, na combustão do papel, ocorre a diminuição da massa devido à presença do gás carbônico, né? Então, do CO2, que é uma forma de gás. Como o sistema não está fechado, o gás escapou para o ambiente, tá? Então, aqui eu coloquei a reaçãozinha para vocês. Então, papel mais o gás oxigênio presente no ar, ele entra em combustão, produz as cinzas e o gás carbônico. Então, esse gás carbônico aqui que eu produzi foi embora, né? Vou colocar uma setinha assim dizendo que ele foi embora, tá? Então, quando ele vai embora para o ambiente, a balança não consegue captar a massa dele. É por isso que a gente vai perceber a massa diminuindo, tá bom? Agora, com relação à queima da palha de aço, que é o pedacinho de bombril lá, o aumento da massa ocorre porque o ferro se combina com o oxigênio presente do ar, formando o óxido de ferro, que é essa substância nova que não tinha no início. É por isso que a gente vê a massa aumentando. Então, aqui está a reaçãozinha para vocês, tá? Ó, combustão da palha de aço. Então, o ferro, em contato com o gás oxigênio presente no ar, formou o óxido de ferro. O óxido de ferro permaneceu ali, né, naquela situação. É por isso que a gente percebeu a massa, então, aumentando na balança. Tudo bem, galera? Bem? E se essas mesmas reações fossem realizadas em ambientes fechados? Imagina que eu consigo fechar tudo bonitinho ali. O que vai acontecer com a massa? Nesse caso, o papel não ia perder peso, porque aí não ia ter onde vai escapar, né? Então eu ia perceber que a massa ia se manter o quê? A mesma.
A mesma, igual, ou seja, ela iria se conservar. E na palha de aço? Se fosse num ambiente fechado? Ela Ela também se ia. conservar, porque É não ia isso ter. mesmo. Também ia permanecer igual, tá? Então, ela iria também se conservar. Então, como eu disse para vocês, esse experimento, ele não viola, né? Ele não está discordando da lei de Lavoisier. Não, ele concorda também. Mas o que está acontecendo ali, que Lavoisier, né, na frase dele lá, ele não fala, é que a gente tem um sistema aberto. Quando a gente tem esse sistema aberto e a gente tem também a formação dos gases, pode acontecer da gente observar ali um aumento ou a diminuição da massa por conta dessa interação entre os gases, certo? Então, galera, a gente fala que as massas dos reagentes e produtos, elas vão se conservar num sistema fechado, ok? Então, até coloquei aqui para vocês, ó. Em uma transformação química, a soma das massas de reagentes e produtos são iguais, desde que seja um sistema fechado, tá? Por quê? Porque se eu tiver a formação de gases, aí isso pode ter alguma alteração. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, professor. Não? Tranquilo? Então, pessoal, toda vez que a gente for fazer aqui um exercício, uma atividade, a gente vai considerar um sistema fechado, tá? Então, só se o exercício te falar que é um sistema aberto e tal. Mas a maioria das vezes é um sistema fechado, tá bom? Ô, Nicolas, depois eu mando o slide para vocês, tá? Eu sei que você quer copiar, mas depois o slide. Acabando a aula, eu já mando lá no grupo, tá bom? Se acaso não der tempo, tá bom? Mas eu já mando o material para vocês. Então, pessoal, ó, aqui também tem um exemplo que eu também falei na semana passada para vocês, ó. Então, eu tenho magnésio reagindo com o oxigênio, formando o óxido de magnésio. Então, se eu colocar lá 24 gramas de magnésio e 16 de oxigênio, o meu total das massas de reagente, somando isso aqui, dá 40 gramas. E aí eu percebo que o meu óxido de magnésio formado também dá 40 gramas, ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Beleza? Seguimos. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha, é a mesma reação da anterior, tá? Ó, é o magnésio que interage com o oxigênio e forma óxido de magnésio. Então, se eu tiver 6 gramas de magnésio e 4 de oxigênio, quanto que eu vou formar de óxido? Lembra lá, né? Que massa de reagente é igual à massa dos produtos. Ó, aqui no início eu tenho reagente ou tenho produto? 8 gramas. 8. Ó, o início é reagente ou é produto, gente? Ó, 10 disfarce. Gente. Reagente. Então, isso aqui é reagente e o sistema final é produto. Então, ó, quanto que dá a soma das massas dos reagentes? 6 mais 4? 10, certo? Então, o total dos nossos reagentes é quanto? 10 gramas. Então, qual vai ser a massa que eu vou formar dos produtos? Se elas são iguais, quanto que eu formei aqui? 10. 10 gramas também. Tudo bem? E se eu tiver, ó, 12 gramas com 8? Qual vai ser a massa total dos meus reagentes? 20. 20. Muito bem. Então, quanto que eu vou formar de produto? Lembrando que elas são iguais. 20 também. 20 também. Certo, galera? Tudo bem? Ó, mais exemplos. Olha aqui.
Então, aqui eu tenho uma outra reação. Grafite, né, que é o carbono, mais o gás oxigênio, formando o gás carbônico, tá? Se eu tiver 3 gramas de grafite e 8 de oxigênio, quanto que dá essa soma aqui? 3 mais 8? 11. 11. Então, os meus reagentes, né? A soma das massas dele tem 11 gramas. Então, os meus produtos formados vai ter quanto? 11 gramas também, tá? Então, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Tudo bem, gente? Senão eu falo tudo de novo. Se eu perguntar, tô seguindo. Aqui, ó, essa outra reação. Calcário mais calcário que se decompõe em cal viva e gás carbônico, certo? Se eu tiver ali, ó, percebam que eu tenho agora uma outra ordem, tá? Mas a massa ela também vai se conservar. Se eu coloco ali para se decompor 100 gramas de calcário, eu vou produzir 56 gramas de cal viva e 44 de gás carbônico. Se eu fizer essa soma aqui, ó, 56 com 44, dá quanto? Quanto que dá 56 vezes 44? 100. 100 gramas também. Ou seja, as massas dos reagentes está igual à massa dos produtos. Agora aqui, ó, água, que vai se decompor em gás hidrogênio e oxigênio. Se eu tiver ali, ó, 9 gramas de água sendo decomposta, eu vou formar 1 grama de hidrogênio e 8 de gás oxigênio. 1 mais 8 dá quanto? 9 gramas. Porque massa de reagente é igual à massa dos produtos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Hoje vocês estão quietos? Tudo, professora. Vocês estão mais quietinhos, hein? Uhum. Os pessoal estavam falando mais. Ó, e agora eu coloquei um exercício para vocês fazerem. E aí? Ó, a reação é essa aqui, ó. Açúcar formando etanol e gás carbônico. Então, vamos olhar aqui para a primeira linha primeiro, tá? Vamos fazer por partes. Olhando aqui, ó. Se eu te colocar ali 180 gramas de açúcar, eu produzi 92 gramas de etanol. Quanto está faltando para chegar para formar aqui de gás carbônico? Qual que seria o valor formado de gás carbônico? 273 gramas. Quanto? 273. Ó, vamos 2. lá. 2. Vamos pensar junto comigo. 88. O açúcar é reagente ou é produto? Ah, não, eu li errado. Eu somei sem querer. É. O reagente, o açúcar é reagente ou é produto? O É açúcar. produto. Ele é um Ó. produto? O açúcar ele está antes da seta, certo? Então ele é reagente ou ele é produto? Ele é reagente. Ele é reagente. Então, tudo que está antes da seta é reagente, tudo que está depois são os produtos, certo? Então, a massa total de reagentes aqui, ó, que é a massa do açúcar, é 180 gramas, certo? Então, do outro lado, eu também tenho que ter quanto? O total tem que ser quanto? A soma desses dois tem que dar quanto? 180. 180 também. Certo? Noventa e dois, eu já sei que é de etanol. Para chegar em 180, quanto está faltando? 88. 88. Então, a massa de gás carbônico formado é 88. Tá? Então, é só fazer 180 menos 92. Tudo bem, pessoal? Querem que eu fale novamente? Não, tudo bem. Tudo bem. Então, beleza. Agora aqui, ó. Agora a gente vai olhar para a segunda linha. Vou até colocar outra cor aqui
para tentar não confundir. Aqui, ó, a setinha verde. Então, agora eu sei, ó, se eu colocar 22 gramas e meio de açúcar, tá? Então, o total dos nossos reagentes é 22,5. Eu sei que 11 gramas foi formado de gás carbônico. Qual foi a massa de etanol formada? 11,5. 11,5. Lembrando que, ó, se a massa dos reagentes é 22,5, a massa dos produtos também precisa ser 22,5. Certo? Se 11 já foi de gás carbônico, 11 para chegar no 22,5, falta 11,5. Tudo bem? Só fazer a continha de menos aqui. Beleza, galera? Tô achando vocês muito quietos hoje. Não tô gostando disso daí, Eu não. também. Não tô gostando. Agora, pessoal, a terceira linha aqui, ó. Agora tá um pouquinho diferente da anterior, ó. Eu sei que a massa dos nossos reagentes, dos nossos produtos, ó, 644 com 616. Qual vai ser a massa de açúcar que eu vou formar? O que vocês vão fazer aqui agora? 1.260. O que vocês vão fazer? Somar. Somar, muito bem. Então, a massa total dos meus produtos deu quanto, João? 1.260. 1.260, tá? Então, qual vai ser a massa de açúcar que eu vou formar? Lembrando que são iguais, né? Massa de reagente é igual a massa de produto. Então, a massa de açúcar também vai ser 1.260. Beleza? Até aí, galera? Querem que eu fale de novo? Tudo ok, professor. Tudo ok? Tem certeza? Absoluta? Tem. Entendi. Tá bom.